Pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo da turma que for assistir. Eu vou dar início, então, à segunda aula da parte de eletroanalítica, tá? Nós discutimos na primeira aula uma breve introdução ao conceito de pilhas, né, que é o fundamento da eletroanalítica, e também a gente discutiu sobre potenciometria, né? Agora a ideia é a gente discutir outra técnica, né, que também está dentro do leque, né, das disciplinas, das práticas de eletroanalítica, que é a condutometria, tá? Então, a ideia hoje é a gente fazer uma discussão teórica e mais aprofundada da condutometria, discutir também sobre algumas questões de correções que são necessárias nos dados obtidos da condutometria e também a análise do gráfico e o cálculo do ponto de viragem, né? Então tem esses pontos que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Só relembrando, né? Então a eletroanalítica, ela compreende um conjunto de métodos analíticos, tanto qualitativos quanto quantitativos, baseados nas propriedades elétricas de uma solução contendo um analito, quando essa faz parte de uma célula eletroquímica, né? Então aqui a gente tem um exemplo né, bem clássico de uma célula eletroquímica. Relembrando, né, a gente normalmente tem dois eletrodos. Nesses dois eletrodos, a gente tem uma solução de uma determinada espécie, e imerso nela o metal dessa espécie. Então, por exemplo, aqui é uma solução de cobre, né, sulfato de cobre. A espécie metálica é o cobre, então a plaquinha que a gente usa aqui normalmente é um eletrodo de cobre, e esse eletrodo está interligado com outro eletrodo. Nesse caso, se a gente está falando de uma solução de prata, então o eletrodo é um eletrodo de prata, tá? Unindo essas duas soluções, a gente tem a ponte salina. Lembrando, a ponte salina ela é extremamente importante porque primeiro, ela mantém o contato das duas soluções, o contato iônico, né, vamos dizer assim, das duas soluções, de modo a equilibrar as cargas dos dois lados, porque toda solução ela é eletricamente neutra, né? Só que como eu estou tendo variação, né, de elétrons em função da corrente que é gerada, né, nessa pilha, então existe um desequilíbrio da concentração de íons nessas soluções. Para contra-equilibrar, a gente usa então o artifício da ponte salina, né? Essa ponte salina normalmente tem um algodão nas pontas e ele é todo preenchido com uma solução de KCl, né? Uma solução saturada normalmente de KCl. Tudo bem? Então esse aqui é o princípio, né, de uma célula eletroquímica e é aquilo que a gente usa como princípio tanto para as técnicas potenciométricas quanto condutométricas. E aí, só para, né, deixar mais claro, o que a gente tem nessas células especificamente, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma solução de cobre com o metal cobre. Como os elétrons eles estão migrando dessa plaquinha para outra, então o que, que vai acontecer? Essa plaquinha ela fica deficiente de elétrons, então ela começa a atrair, né, para a plaquinha os íons sulfato, tudo bem? Ou monohidrogênio sulfato. E os íons cobres que estão acabando de ser formados, né? Porque o que está acontecendo aqui? Esse cobre, né, metálico, ele está perdendo o elétron que está indo lá para o outro lado. Automaticamente esse cobre fica iônico, e se ele fica iônico, ele vai migrar para a solução. O que a gente nota, então, é que a plaquinha ela começa a dissolver nesse meio, né? Então, ela começa a ficar corroída, né? Vamos dizer assim. Então, isso está acontecendo porque os elétrons estão saindo dessa plaquinha, indo para o outro lado, né? E à medida que isso acontece, esses elétrons estão saindo de algum lugar. Da onde eles estão saindo? Do cobre, né? E quando o cobre perde esses elétrons, ele fica positivo e aí ele migra para a solução. Tudo bem? Do outro lado, a gente tem o contrário, né?
Então, a gente tem os elétrons chegando nessa solução cheia de cátions prata, que para se estabilizarem necessitam de um elétron, então esses cátions prata, eles se aproximam da plaquinha, ele percebe que tem um elétron ali, e aí ele se liga a esse elétron, e a prata passa de prata mais para prata zero. Quando isso acontece, ela fica aderida à plaquinha. Então, a gente percebe que essa plaquinha, ela fica meio inchada, né? Ela começa a crescer de tamanho, porque está acontecendo deposição de prata em cima dessa placa, tudo bem? Então, gente, esse, né, resumidamente, é o processo. E, obviamente, a ponte salina, ela está, né, interligando as duas soluções para que tanto cátions quanto ânions sejam direcionados para as soluções onde há necessidade deles. E isso vai acontecer em razão da deficiência ou não de carga positiva ou negativa. Então, desse lado, por exemplo, como a gente passa a ter uma formação maior de espécies catiônicas, os cloretos começam a vir para cá para equilibrar, né? Aqui, nesse caso, a gente começa a ter, né, uma menor concentração de cátions. Então, o que vai acontecer? O cálcio, né, que está aqui dentro da ponte salina, cálcio, olha eu que doido. O potássio, ele começa a vir, né, para equilibrar as cargas positivas e negativas dessa solução, né? Então, cátions e ânions dessa solução. E dentro desse sistema, à medida que os elétrons estão indo, né, para um lado, então eles estão indo para o lado da prata, a corrente vai em sentido do lado de cobre, tudo bem? Então, a gente tem esse mecanismo, né, que acontece normalmente em células eletroquímicas. Então, a gente, né, está aproveitando agora para relembrar esses conceitos. E aí a gente tem dois tipos, né, de células eletroquímicas. A gente tem as galvânicas e as eletrolíticas, né? As galvânicas, gente, basicamente são células que a gente monta e simplesmente, né, fecha o sistema, né, para que a gente possa observar qual que é o sentido natural dos elétrons. Isso vai depender do tipo de material que a gente tem em cada eletrodo, tá? Já nas células eletrolíticas, o que a gente tem? A gente tem a montagem da pilha, só que ao invés da gente simplesmente deixar solto a corrente, o que a gente faz? A gente, na verdade, força a corrente. Então, a gente cria, né, uma diferença de potencial que é determinada por quem está montando. Então, a gente determina qual vai ser o fluxo da corrente, né? Ao invés de deixar de forma livre e aleatória. Quando a gente estudou a potenciometria, basicamente a gente trabalhou, né, o conceito de células galvânicas. Agora, na condutometria, a gente vai trabalhar com o conceito de células eletrolíticas. Embora, né, aqui para a condutometria, esse tipo de pilha vai ter uma outra função, mas o princípio é de uma célula eletrolítica, tudo bem? Por quê? Porque nós vamos definir o fluxo da corrente, nós vamos definir a diferença de potencial que vai ser dada a cada um dos eletrodos. Então, em função disso, o que a gente tem no caso da condutometria é uma célula eletrolítica. E aí, né, lembrando, dentro dos métodos eletroanalíticos, hoje é o dia que a gente vai estudar os métodos não interfaciais. Então, a gente está falando de uma medida que vai acontecer no seio da solução. Então, não é igual à potenciometria, onde a leitura, né, ela vai acontecer na superfície de uma membrana, no caso do bulbo. Aqui não, aqui a medida vai ser feita em uma solução, diretamente. Então, a medida vai ser feita num determinado espaço que contém uma solução, tá? Então, todo aquele espaço vai ser medido. Não é uma questão apenas superficial. Dessa forma, a gente está falando de um método não interfacial. E aí a gente vai discutir a condutometria, né, como conceito básico, e depois as titulações condutométricas. E o que é a condutometria, né? Então, a condutometria, ela nada mais é do que a medição de condutância das soluções iônicas, né? Então, primeiro, a gente está falando de soluções iônicas, tudo bem? Ou seja, precisam ser soluções que tenham cátions e ânions, né?
E isso é extremamente importante. Sem isso, eu não tenho a medida de condutometria, tá? Então, esse já é a primeira dica para vocês. Para que eu consiga medir uma condutância, é preciso que eu tenha em mãos uma solução iônica, tudo bem? Ou uma solução que tenha variação, né, da presença desses ânions. E isso vai servir principalmente na questão das titulações, certo? A condutância em si, ela resulta da soma, né, da contribuição individual de cada íon presente na solução. Ou seja, a condutância final de uma solução nada mais é do que a soma de todos os íons que estão ali presentes, sejam eles cátions ou ânions, tudo bem? Na análise condutimétrica, a gente tem a direta e a relativa. Tá? São duas formas de medida. A medida direta nada mais é do que você pegar, né, uma solução e medir diretamente qual é a sua condutância. E a gente, às vezes, a gente consegue relacionar isso com a concentração dos eletrólitos que estão ali presentes, né, dos íons que estão ali presentes. Então, isso seria uma medida direta. É como o equivalente a fazer uma medida direta na potenciometria, né? Então, você pega uma amostra, né, por exemplo, uma amostra de vinho, e você coloca o eletrodo de pH para medir o pH naquele momento, né, daquela solução, do jeito que ela é. É uma medida direta. Aqui é a mesma coisa. A gente pegaria, por exemplo, uma amostra de água de torneira e colocaria o eletrodo de condutividade para poder fazer a leitura da condutância daquela solução naquele momento, certo? Então, isso é uma medida direta. Você simplesmente pegar a sua amostra e medir a condutância, tá? E a relativa é aquilo que a gente vai mais discutir, é o que a gente acaba aplicando mais, que é a medida da condutância resultante de um processo volumétrico. Então, a gente está falando de titulações condutométricas. E isso é extremamente importante, porque em titulações, né, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma reação, no fundo. Então, num dado momento, essa reação, ela vai mudar as suas características, né? Então, ela começa de um jeito, mas vai chegar um momento que essas condições vão mudar. Esse momento é o ponto de viragem, né? Então, nesses diferentes momentos de uma titulação, eu tenho quantidades diferentes de íons, né? Por quê? Porque eu estou falando de um processo volumétrico, ou seja, eu estou fazendo uma reação. E à medida que essa reação vai acontecendo, eu tenho normalmente a formação de uma espécie que não tem carga, né? Então, por exemplo, quando eu faço a mistura de um ácido com uma base numa titulação, eu vou ter no início, né, uma solução de ácido com o seu H+ e o seu outro ânion, e eu vou ter uma base com o seu OH- e o seu outro cátion, né? Todos eles na sua forma iônica. Na medida que eu vou misturando eles numa titulação, o que vai acontecendo? O H+ com o OH- vai formar uma molécula neutra. E à medida que isso vai acontecendo, a condutância da solução ela vai mudando. Por quê? Porque ela deixa de ter uma carga, duas espécies deixam de ter uma carga para se transformar numa espécie que é neutra. Ou seja, durante uma titulação existe variação da condutância. E, portanto, eu posso usar o parâmetro da condutometria para determinar o ponto de viragem. Por quê? A soma das cargas antes do ponto de viragem e depois do ponto de viragem, elas vão ter tendências diferentes. E é graças a isso que a gente vai poder utilizar esse parâmetro, tá? Mas a gente vai discutir melhor daqui a pouco. Se a gente está falando de condutometria, é normal vir na nossa cabeça a questão dos condutores, porque se a gente mede condutância, a gente está medindo condutância em algum lugar que conduz, né? Então, conduz o quê? Conduz elétrons, por exemplo, conduz cargas, né? Então, isso é extremamente importante da gente ter em mente, né? Então, quando a gente fala de condutometria, automaticamente a gente tem que pensar nos condutores. Então, gente, os condutores nada mais são do que materiais ou substâncias que conduzem corrente elétrica e podem ser classificados em duas formas. A primeira classe
tá? Ou eletrônicos, que é aquilo que vocês mais conhecem, né? Que são os materiais onde a condução vai acontecer através de movimentação de elétrons, né? E percebam, nesse sistema não há alteração das propriedades químicas do meu material. Ou seja, se eu pegar um fio de cobre, né, e aplicar uma diferença de potencial, eu vou ter um elétron transitando de um ponto A a um ponto B nesse fio de cobre, mas o fio de cobre continua sendo o fio de cobre. A única coisa que está acontecendo são cargas que estão movimentando, mas não à custa de massa, né? Então a massa não é transportada. A única coisa que é transportada é carga, uma vez que a gente sabe que a massa, né, de um elétron ela é desprezível, né? É muito pouco. Então a gente considera, na verdade, que você tem nada mais do que somente uma carga que está se movimentando, tudo bem? E se isso está acontecendo, gente, se não existe variação da massa, então não existe alteração de propriedades químicas do meu material, tá? Então o fio de cobre que eu uso para fazer uma corrente, né, de elétrons, ela continua sendo o fio de cobre no final de todo esse processo, né? Então, esses são os condutores de primeira classe ou eletrônicos, tudo bem? E nós temos os condutores de segunda classe ou eletrolíticos, e é esse que nos interessa. Por quê? Porque a segunda classe, o eletrolítico, são as soluções iônicas, né? E a condução, olha só que interessante, ela ocorre, né, a condução de eletricidade, à custa de movimento de íons. Ora, para eu ter corrente, eu preciso ter carga indo de um ponto A a um ponto B. Aí, beleza, a gente sabe da história dos elétrons, isso é muito tranquilo, a gente vê isso na física, né, a rodo. Agora, quando a gente vê no ponto de vista químico, né, existem outras espécies com cargas, né? Então, por exemplo, aqui a gente falou dos elétrons, mas quando a gente pensa numa solução iônica, eu tenho carga também. Eu tenho os cátions e ânions. Se eles se movimentam, que a gente sabe que é o que acontece numa solução, né? Então, os íons estão lá naquela solução, eles se movimentam para diversos pontos de forma aleatória, ou seja, é uma carga que está indo de um ponto a um ponto B. Portanto, eu tenho corrente, né? E só que aqui é o interessante, a diferença para a primeira classe é que aqui eu tenho um movimento de cargas, mas que tem também transporte de matéria, porque a massa de um cátion e a massa de um ânion não pode ser considerado desprezível, né? Muito pelo contrário, são massas, de fato. Então, quando um cátion ele vai de um ponto A para um ponto B, eu tenho uma carga que está indo de ponto A a ponto B, mas eu também tenho matéria que está indo do ponto A ao ponto B. Essa é a diferença básica entre a segunda classe e a primeira classe dos condutores, tá? Para nós, qual que é o interessante? É a segunda classe, tá? Porque é esse tipo de condutor que a gente vai trabalhar. Que condutor? Soluções, no caso, soluções iônicas, tudo bem? E quando a gente fala, né, de... Nossa, será que eu... Não, é esse mesmo. E quando a gente fala de condutância, o que que acontece? Cada espécie química, né, cada cátion, cada ânion, ele tem um valor, né, de condutância molar. Então, é o conceito, né, que a gente vai aplicar para poder diferenciar essas espécies, né? Então, cada espécie, né, ele tem um valor de condutância molar, né? O símbolo de condutância é esse Vzinho ao contrário, tá? E a unidade é de Siemens centímetro ao quadrado por mol, tá? Que é, né, condutância por mol, condutância molar, né? A condutância, gente, nós podemos pensar ela assim de forma bem simplista como a movimentação desses íons. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o hidrogênio, se a gente notar aqui, ele tem o valor, dentre os cátions, ele tem um valor muito alto de condutância molar, né, em relação a todos os outros. Os outros estão mais ou menos na mesma linha. Mas quando você pega o hidrogênio, ele tem uma alta condutância molar, né? E o porquê, né, disso? O que que isso significa? São dois fatores, né?
como a gente pode pensar em condutância como mobilidade do íon dentro da solução, então a gente pode pensar no quão rápido é um determinado íon em solução, né? Ou a facilidade que ele tem para transitar nessa solução. E o hidrogênio, a gente tem dois aspectos que a gente pode considerar, né, para essa alta mobilidade. O primeiro, ele é extremamente pequenininho. Então, isso facilita a movimentação dele dentro de uma solução. Além disso, ele é um H+, né? Ou seja, um H+, gente, é uma espécie que, estando no meio aquoso, né, com moléculas de água, o que que isso significa? Significa que ele vai ter sempre boas interações com a água. A gente pode lembrar basicamente das ligações de hidrogênio. Ou seja, o fato dele ser pequeno e o fato dele interagir bem com as moléculas do solvente fazem com que ele tenha uma mobilidade altíssima em solução, o que justifica esse valor. Tudo bem? Já as outras espécies, elas são espécies maiores e que não têm, além da própria questão do, né, do equilíbrio de cargas, né, que normalmente essas espécies fazem com a água, é só isso. Eles não têm a capacidade, por exemplo, de fazer ligações de hidrogênio, são espécies grandes, então essas espécies, ela tem um pouco mais de restrição, né, de se mover dentro dessa solução, o que não é o caso do hidrogênio. O hidrogênio, ele vai interagir bem por conta da carga, ele vai interagir bem porque ele é pequeno, e ele vai interagir bem porque ele faz ligações de hidrogênio, né? E isso, gente, facilita muito a vida do hidrogênio, o que justifica a sua alta mobilidade. Tudo bem? E quando eu falo, né, de alta mobilidade, eu estou falando de uma alta condutância molar. Tudo bem? Se a gente observar os ânions, né, os ânions, a gente tem, né, a hidroxila, que tem uma alta condutância molar, não tão alta quanto o hidrogênio, mas dentre os ânions, ele é o mais alto de todos. E ele, né, em relação aos outros, também é bem mais alto. E por que, né, que o caso da hidroxila é esse? É muito parecido com a questão do hidrogênio, né? Ele só não é tão pequeno quanto o hidrogênio, porque ele vai ter o oxigênio, mas ele vai ter uma boa interação em relação à questão de cargas. Além disso, ele vai ter a capacidade de fazer ligações de hidrogênio com o solvente, o que também facilita um pouco a vida dele. Só não vai facilitar tanto porque ele é um pouco grande, tá? Mas mesmo assim, ó, em relação aos demais, né, que eu coloquei aqui alguns ânions, ele, né, é disparado o mais alto em termos de condutância molar. Tudo bem? Então, gente, essas medidas, né, que se tem já tabelado, eles foram obtidos a partir de soluções extremamente diluídas dessas espécies, para que a gente pudesse fazer uma avaliação de qual seria, né, o valor de condutância para cada espécie. E isso, gente, é importante ter essas diferenças, porque é só a partir dessas diferenças que a gente vai conseguir usar a condutância como um fator de visualização dos pontos de viragem numa titulação, porque a gente vai ter interações diferentes com espécies diferentes e que têm condutâncias diferentes. Tudo bem? E aí, gente, como que é feita, né, a medida de condutância numa solução, né? Então, basicamente, o que a gente tem é um eletrodo, né? Na verdade, dois eletrodos, né? Então, a gente tem um eletrodo que tem um sistema desse na ponta. O que que seria esse sistema? Aqui é uma plaquinha de platina e aqui é outra plaquinha de platina. Cada plaquinha dessa está interligada, né? Num, como se fosse aquela própria estrutura, o corpo, né, igual do pH-metro, tá? Só que não é de vidro, nada disso, a gente nem consegue ver o que tem dentro porque é a parte eletrônica, tá? Mas ele tem o formato de um eletrodo e essa peça, ela fica na ponta. Obviamente, é essa peça que vai ser mergulhada numa solução, tudo bem? Então, o que que acontece? Para fazer a medida da condutância de uma solução, a medida vai ser feita, gente, nessa área aqui, ó. Então, é a área
entre os dois eletrodos. Então, tudo que tiver dentro desse eletrodo, né, é o que vai ter a medida sendo feita de condutância, tudo bem? Para que essa medida de condutância possa ser feita, é aplicada uma diferença de potencial, né, entre essas duas placas. Ou seja, uma dessas placas, por exemplo, vai ficar positiva e a outra plaquinha vai ficar negativa, tá? Qual que é a ideia, gente? Quando eu crio, né, esse sistema polarizado, eu forço a movimentação dos íons. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Como esse lado aqui ficou negativo, tudo que é positivo vai migrar para o outro lado. Ou, desculpa, tudo que é positivo vai migrar para essa plaquinha. Então, esse migra para cá, né? E o que é negativo começa a migrar para o outro lado. Por quê? Desse lado está tendo repulsão e desse lado, né, é a carga oposta, então é onde ele vai ser atraído, tá? Então, aqui também, ó, negativo vai para o positivo e assim, o que isso faz? Faz com que essas espécies que estão aqui no meio, elas comecem a se mover num sentido ordenado, tá? E essa condição vai ser favorável para que seja possível fazer a medida da condutância. Obviamente que a gente espera que essa solução seja homogênea, então o que eu estiver lendo aqui representa o todo, tá? É que não tem como ler da solução inteira, né? Ele só vai ler num determinado ponto, tá certo? Só que aí tem uma questão que a gente tem que pensar, gente. Pensa, se eu criar uma diferença de potencial aqui, eu vou ter essa plaquinha com carga negativa, certo? O que é positivo vai tender a migrar para essa placa, tá? Só que, gente, se essa placa está negativa, o que significa ela estar negativa? Significa que nessa pilha eu tenho um fluxo de elétrons, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um elétron aqui. Ó, eu tenho fluxo de elétrons para essa plaquinha, para ela poder ficar negativa. Vamos supor que a gente tivesse um ácido aqui. Então, eu coloquei aqui como exemplo o ácido clorídrico, tá? Gente, então eu vou ter esse positivo vai ser o nosso H+, e esse negativo vai ser o Cl-. Gente, se eu tenho um hidrogênio, né, positivo, e ele vê aqui do lado o elétron chegando, o que ele vai fazer? Olha só, ele vai pegar, vai chegar na plaquinha, vai arrancar um elétron dessa plaquinha para virar quem? O gás hidrogênio. Isso é bom? Não, gente. Por quê? Se esse processo realmente acontecer, eu vou ter hidrogênio que vai virar gás e, portanto, ele vai sair desse sistema, né? Ou seja, eu estou alterando a concentração da solução. E esse não é o sentido da medida quantométrica. Se eu quero medir a condutância daquela solução, eu não quero que essa concentração mude, né? Não faz sentido isso. E, além disso, ele vai formar um gás, que é o gás hidrogênio, que a gente sabe que é explosivo. Então, quem vai querer trabalhar num sistema que a todo momento tem gás hidrogênio sendo formado? Não faz sentido. E aí a gente pode pensar a mesma lógica para o outro lado, ó. Vamos pensar, se o fluxo de elétrons está para esse lado aqui, significa que os elétrons estão saindo da onde? Dessa plaquinha aqui, tudo bem? Então, se os elétrons estão saindo dessa plaquinha, essa plaquinha aqui, ela está positiva, né? Ela ficando positiva, ela está deficiente de elétrons. E eu tenho, né, uma outra espécie, certo? Que tem elétron disponível, que no caso é o cloreto. O que vai acontecer? O cloreto vai chegar, vai chegar, vai chegar, se aproximar, e esse elétron do cloreto vai migrar para essa placa. Tudo bem? E quando isso acontecer, o cloreto, perdendo o seu elétron, ele vai formar o quê? O gás cloro. O gás cloro é a mesma história do gás hidrogênio. Eu vou estar mudando a concentração da minha solução, o que eu não quero, e o gás cloro é um gás tóxico. Então, imagina, gente, só
trabalhar com esse sistema, onde você tem formação de um gás explosivo e a formação de um gás tóxico, né? Uma receita que não vai dar muito certo. Então, gente, como que nós resolvemos isso na condutometria? Ora, se eu tenho aqui uma célula eletrolítica onde eu controlo a diferença de potencial, ou seja, eu controlo quem vai ser positivo e qual vai ser negativo, o que que a gente faz então nesse caso? A gente faz com que essa célula ela fique alternando os polos a cada nanosegundo. Ou seja, num segundo aqui é positivo, no outro ela vai ficar negativa. E automaticamente aqui era negativo. No próximo nanosegundo, ele vai ficar positivo. Inverte o sentido dos elétrons, portanto, né? Tudo bem? E isso vai acontecendo a cada nanosegundo. Agora aqui ficou positivo. O que estava positivo se aproximando vai começar o quê? Opa, vou para o outro lado. O que era negativo que estava se aproximando vai acontecer o quê? Opa, vou para o outro lado. E como isso está mudando a cada nanosegundo, esses íons eles ficam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas nunca a ponto de perder ou ganhar elétrons nessas plaquinhas, mudando a concentração deles nesse meio, né? Então, percebam que sistema inteligente. Então, ele faz a medida da condutância e ele tem o controle das cargas dessas placas justamente para evitar que espécies ganhem ou percam elétrons, porque não é esse o sentido. A contometria, ela não faz caridade, tá? Em termos de elétrons. Ela simplesmente mede condutância. Então, ela não vai dar elétrons ou tirar elétrons de ninguém, porque ela quer manter a estabilidade daquela solução, tudo bem? E em termos analíticos é o que a gente quer. A gente não quer que a concentração fique mudando no método que está sendo usado para medir a concentração deles, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Basicamente, o que está escrito aqui, gente, é esse resumo, né? Então, mas eu prefiro explicar, né, dessa forma, assim, para ficar mais claro. E, gente, peraí. E aí, o que que acontece? Para a gente fazer, né, a titulação condutométrica, a gente vai precisar analisar o que está acontecendo, né, num determinado tipo de titulação. Então, por exemplo, eu preciso analisar quem é a minha amostra e quem é o meu titulante. Então, só para explicar para vocês, né, a medida de condutância molar, né, que aparece naquelas tabelas, tudo, ela é feita a partir de uma medida, né? Então existe um cálculo envolvendo todos os íons daquela solução, né? Porque todos eles colaboram com a condutância. Então a gente pode dizer matematicamente que a condutância ela vai ser 1000 vezes esse K, tá? Esse K é uma constante, tá? Tudo esse K vai depender das medidas das plaquinhas de platina, então existe um outro cálculo, né? Que envolve a questão da área, tá? Mas eu não vou me alongar nisso, tá? É mais para vocês terem uma ideia do cálculo e como que ele é feito. E isso é dividido pela concentração, né? Então, eu consigo, a partir da condutância, chegar na concentração daquela solução. Esse K, ele tem relação com o tipo de material dessa placa, com as distâncias entre elas. Então, toda medida de condutância é feita entre essas duas plaquinhas, tá? Alguns eletrodos, não são com placas, né, na verdade. Ele tem um eletrodo no centro, né, como se fosse um fio, e em volta aqui, né, nessa região, tem outro eletrodo, né, então tudo aqui é de metal. E aí a medida é feita entre esse tubo que está no centro e a lateral metálica, tá? Então são equipamentos diferentes aí, depende, né, do tipo de aplicação.
tá? Os eletrodos são um pouquinho diferentes, mas eles vão seguir sempre a mesma lógica. Você tem duas plaquinhas e a medida vai ser feita entre essas duas placas, tá? E como eu disse lá na tabela, né, a condutância limite, que é o que a gente usa para calcular a condutância de cada espécie iônica, ela é feita quando a concentração tende a zero, ou seja, no que o pessoal chama de diluição infinita, né? Como se a gente tivesse um único ânion, um único cátion, isolado num determinado meio, sem a presença de nenhum outro, que a gente sabe que é bem difícil de se conseguir. Normalmente, o que a gente faz é fazer a diluição, né, extrema, para tentar isolar ao máximo as espécies. Tudo bem? Então, foi esse slide que faltava. E aí, ó, a partir da medida, né, que a gente obtém esses dados que já são tabelados. E aqui eu já tinha explicado, né, o funcionamento. Beleza, agora sim a gente está no ritmo certo. Agora, gente, tem a questão das titulações, né? Então, o que a gente precisa analisar é o seguinte: numa titulação, eu tenho, né, espécies que elas vão se juntar e algumas delas vão reagir, outras não, né? Então a gente precisa pensar no papel de cada um, né, dentro dessa titulação. Então a gente tem, por exemplo, uma amostra, tá? E um titulante. Então a amostra a gente pode dizer que é o titulado, tá? Então, ó, titulado. Escrever com mouse é terrível. Ó, o titulado, tá? Então, a nossa amostra é o titulado nesse caso. E quem é o titulado? É o A e B, tá? Mas vocês perceberam como que eu escrevi ele? Eu escrevi na forma de cátion e ânion, tudo bem? Por quê? Quando a gente vai analisar a contometria, a gente tem que analisar os cátions e ânions. Não dá para você analisar... Então, por exemplo, aqui a gente coloca o HCl, normalmente a gente escreve o HCl. Mas aqui na condutância, para a gente poder fazer uma boa análise, a gente tem que escrever na forma como de fato está, que é o H+, mais Cl-, tudo bem? Ou seja, nas suas formas iônicas, tá? E a gente vai ter um titulante C e D, tudo bem? Vamos observar lá, né? Ó, o A da nossa amostra, ele está aparecendo do outro lado dos produtos ligado ao D do titulante. Então, a gente tem o A que se ligou ao D. E aí, percebam que não tem carga. Então, ele formou uma molécula eletricamente neutra. Então, gente, reparem só. Se a gente observar o A, né, que já está no sistema, então imagina, eu tenho meu titulado lá, aí eu tenho o eletrodo de contometria medindo, né, ainda não começou a titulação, ele está medindo o quê? Ele está medindo a soma de A mais B, tudo bem? O A, gente, como ele está formando uma espécie neutra, vocês concordam comigo que o A, em termos de carga, ele está sumindo do sistema? Por quê? Porque antes ele era um cátion, depois que eu comecei a adicionar o titulante, ele ficou neutro. Tudo bem? Então eu posso dizer que o A ele está contribuindo com a variação de condutância nessa titulação, porque ele está saindo de uma forma iônica e virando uma forma neutra. Tudo bem? E o B, né? O seu colega o B. O B, gente, ele não está se ligando a ninguém, né? Então, a quantidade de B que eu tenho aqui do titulado, ele fica constante. Então, a gente pode dizer que, em termos de variação, né, de condutância, o B não está colaborando com nada. Então, eu posso, ó, fingir que o B nem existe. Porque da forma que ele começou, ele vai terminar, né? E como ele é o titulado, a quantidade que eu tenho dele do início vai ser o mesmo do final. Então, em termos de variação de condutância, ele não está colaborando com nada, tá? Aí a gente olha pro titulante, tudo bem? O titulante, gente,
a gente tem o C e o D. O D, a gente já viu que quando ele entrar no sistema, ele também vai formar uma espécie neutra. Então, o D, até né, a primeira parte da titulação, como ele vai entrar e vai reagir com A, em termos de condutância, ele não vai colaborar com nada também, mas até um dado momento, tudo bem? Por quê? Aliás, por que não? Eu queria falar outra coisa. E o C, né, que é o parzinho do D, ele entra no sistema, mas ele não reage com ninguém. Então, o que está acontecendo com o C? O C, ele é um item novo no sistema. Então, quando ele entra no sistema, ele é um íon e, portanto, ele vai colaborar com o aumento da condutividade. Por quê? Eu tenho uma condutividade X, de repente eu começo a adicionar um íon. O que acontece com a condutividade? Aumenta, né? Então, olha só, eu tenho dois lados. Eu tenho a condutância que está caindo porque o A está sendo consumido do meio, e eu tenho condutância que está aumentando porque o C está entrando, né? E aumentando a condutância. Para eu saber se durante esse início da titulação a minha condutância vai aumentar ou descer, né? Eu preciso avaliar quais são as condutâncias molares de cada uma dessas espécies, para eu saber qual que vai ser o saldo, né? Ó, o A está saindo e o C está entrando. Mas se eu tiver 100 de A saindo e 50 de C entrando, vocês concordam comigo que o balanço é muito mais para quem está saindo do que para quem está entrando, tá? Em termos de carga, tudo bem? Então é isso que a gente tem que analisar na hora que a gente vai ver uma curva potenciométrica. Só que esse sistema ele vai permanecer dessa forma até o ponto de viragem. Por quê? Quando chegar no ponto de viragem, o que vai acontecer? Eu não tenho mais A. Então, no ponto de viragem, acabou A, certo? Lembra, no ponto de viragem, eu tenho o consumo total do meu titulado. E agora, o D, que antes entrava e formava uma molécula neutra, agora ele entra e ele vai entrar e ficar no sistema. Então, agora eu vou ter mais D. Lembra do primeiro excesso do titulante? É exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, está entrando C, está entrando D. E aí o que vai acontecer? A minha condutância agora só fica subindo, 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 subindo. Por quê? Porque agora só está entrando coisa, não tem nada, não tem reação acontecendo, não tem ninguém sendo consumido. Então, gente, antes do ponto de viragem eu tinha um comportamento. Depois do ponto de viragem, eu tenho outro comportamento. Então, essa mudança do comportamento, o momento em que isso muda, é o que me indica o ponto de viragem. Então, a gente vai chegar, né? Esse slide também está fora de ordem. Então, a gente vai chegar numa situação como essa, tá? Onde a gente vai ter, né, as curvas condutométricas. Então, como que elas são? Elas são exatamente nesse formato. Elas sempre vão ter, normalmente, no mínimo, duas tendências, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui seriam três curvas normais de você encontrar numa titulação potenciométrica. Então, olha só que interessante. No caso A, é um sistema em que eu comecei a fazer a titulação e a condutância ela começou a cair, 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 cair. Isso significa que a espécie que está sendo consumida tem uma condutância muito alta. Então, quando ela some do sistema, a condutância cai muito. Só que isso só vai acontecer até o momento em que ocorre o ponto de viragem. Quando ocorre o ponto de viragem, o comportamento de condutância muda, tudo bem? Então, exatamente nesse ponto, ó, é que eu tenho o ponto de viragem, tudo bem? Aqui a mesma coisa, tá? Só que aqui percebam, ele ficou constante no começo e depois subiu, tá? Aqui ele cresceu um pouco no começo e depois cresceu mais. Mas eu consigo ver nos dois casos um antes
e o depois. Então, aqui é o meu ponto de viragem. Para que eu consiga enxergar essas tendências, gente, nós precisamos analisar sempre, né, duas espécies, basicamente, que é a A, lembra que eu falei? E a C. Porque a A é quem está sendo consumido e a C é quem está entrando livremente no sistema, né? Então, olha só, o gráfico A, ele representa uma situação onde a condutância de A é bem maior do que a condutância de C, né? E como o A está sumindo do sistema, né, e C está entrando, se o A for muito maior que C, esse sistema vai ficar deficiente de carga. Então, o que, que começa a acontecer com a condutância? Cair. Por quê? Quem está sumindo tem uma condutância muito maior do que quem está entrando, tá? Aí a gente tem o caso B. No caso B, gente, a condutância de A vai ser muito próxima da condutância de C, ou seja, vamos supor que o A tenha 50 de condutância e o C tenha 50 de condutância. Ou seja, gente, em termos de variação da condutância do sistema, não vai acontecer nada, porque está saindo o A que tem 50 e está entrando o A que tem 50. O que vai acontecer com a condutância? Fica constante. Só que aí no ponto de viragem, já não, porque no ponto de viragem o A já acabou de ser consumido. Então começa a entrar quem que tem carga? O D. E aí eu vou ter uma carga final maior. Então ele começa a subir. Tudo bem? E eu tenho o caso C, onde a minha carga do C vai ser maior, a minha carga não, a minha condutância do C vai ser maior que a condutância do A, ou seja, quem está saindo, né, tem uma condutância menor de quem está entrando. Então, no final, no balanço dessas, né, dessas condutâncias, eu tenho aumento da condutância. Então, ela começa a subir. Só que daí, quando termina o ponto de viragem, eu não tenho mais nenhuma espécie saindo do sistema, né? Eu tenho agora só duas espécies entrando no sistema em termos de íons, né? Que é o C e o D. Então, a condutância vai subir mais, né? Então, o perfil de subida é diferente, mas ele sobe desde o começo. E a gente consegue ver o ponto de viragem por essa mudança de tendência, tudo bem? Então, assim, gente, a condutância é uma ferramenta fantástica, né, de determinação de ponto de viragem, porque ele consegue mostrar o comportamento iônico do seu sistema antes e depois do ponto de viragem. E existem diferenças, tudo bem? E aí, gente, tem uma questão que é importante, né, a gente só enfatizar, que a condutância, ela tem relação também com o volume, né? Então, existe variação da condutância em relação ao volume, tudo bem? Ou seja, numa titulação, gente, o volume está mudando a todo momento, porque eu estou adicionando um titulante, tá? Então, gente, quando a concentração do titulante não for acima de 10 vezes a concentração do titulado, a gente vai ter que fazer um ajuste nos valores de condutância lido, tá? Então, é muito simples esse ajuste, tá? No vídeo onde eu mostro como montar o gráfico, eu vou explicar isso aqui também, tá? Você precisa pegar a sua condutância corrigida em cada ponto, ou, desculpa, a sua condutância lida em cada ponto, e fazer essa continha aqui, ó, onde você vai pegar o volume da solução original. Então, o que, que seria o volume da solução original? Vamos supor que você vai começar a titulação com 50 ml do seu titulado. Então, o seu volume original, né, é 50 ml. São 50 ml, tudo bem? Então, esse Vzão aqui é 50. Mais o Vzinho. Quem que é o Vzinho? O Vzinho vermelho aqui é o volume do titulante adicionado. Então, se você adicionou meio ml no primeiro ponto, então aqui vai ser meio ml, certo? Dividido por Vzão de novo. No segundo ponto, você adicionou mais meio ml. Então, naquele ponto, gente, você adicionou meio, mas tem o meio anterior que foi adicionado. Então, aqui vai ser quanto? 1 ml, tá?
No terceiro ponto, você adicionou mais meio ml, né? Então, aqui vai ser 1,5 ml, porque aqui é o volume que você adicionou até aquele momento, tá? Então, o Vzão é o volume original e o Vzinho é o volume adicionado em cada ponto, tudo bem? E como que é o sistema, né, de titulação quantométrica? É exatamente da mesma forma, tanto é que eu usei o mesmo slide, né, da montagem da titulação potenciométrica. Então, a gente tem, né, um sistema de titulação, onde a gente vai trocar o Erlenmeyer por um Becker, uma barrinha magnética, um agitador magnético. Aqui a gente coloca o eletrodo de condutometria, tudo bem? E a gente vai adicionando de, por exemplo, de 1 em 1 ml, de meio em meio ml. E vai anotando cada condutância em cada ponto, tudo bem? Então, basicamente, é o mesmo sistema, certo? Então, gente, a gente tem aqui um exemplo, tá, de uma titulação bem clássica, que é do HCl, com o hidróxido de sódio, tá? Então, percebam, né, aqui eu coloquei algumas observações que a gente tem que ter nesse tipo de gráfico. A gente tem, né, então, condutância por volume do hidróxido adicionado. O hidróxido foi o titulante. Então, o que que a gente primeiro observa? Que no início da titulação, a condutância é muito alta. E isso a gente só espera que aconteça quando eu tiver o H+ no meio. Por quê? Porque dentre todas as mobilidades iônicas, o H+ é o que tem a maior de todas. Então, se eu tenho uma solução com uma condutância alta, ou ela é muito concentrada, em termos de íons, ou eu tenho o H+ ali no meio. Tudo bem? Então, aqui eu já tenho um indício, né, do que eu tenho no meu sistema. À medida que eu vou adicionando hidróxido, o que vai acontecendo? A condutância ela começa a cair. Percebam, quando eu adiciono hidróxido, esse H vai o quê? Vai pegar lá a hidroxila que está vindo do titulante. E aí o H+ vai, junto com o OH- formar água, e a água é neutra, né? A água é uma molécula neutra. Então, o que está acontecendo com a hidroxila? Ela está sumindo do sistema. Se ela é uma espécie que tem uma condutância altíssima e ela está sumindo do sistema, o que vai acontecer com essa condutância? Ela vai começar a cair demais, tudo bem? Aí você fala assim, ah, mas tem o sódio que está entrando. Mas, gente, nem dá para comparar. Olha a condutância do sódio que está entrando. Então, imagina, está saindo 349 do sistema e está entrando 50,15. Vocês acham realmente que ia ter equilíbrio nessa queda? Não ia ter, tá? Por quê? Porque eu estou comparando um H+ com sódio, gente, tá? E aqui, em termos de condutância, não tem como fazer essa comparação. Então, é de se esperar que a condutância comece a cair demais. Aí, chegou o ponto de viragem. Com o ponto de viragem, primeiro, tudo que tinha de H+ já foi embora, né? Já virou água. E agora eu começo a ter a entrada de hidroxila livre, porque como a hidroxila está entrando e não tem mais H+, ela vai entrar e ela vai ficar livre no sistema. E ela tem uma condutância de 197. Além disso, o sódio também vai entrar junto, né? Vai continuar entrando. Então, vai ser 197 mais 50 que vai começar a entrar. E não tem mais hidrogênio sumindo, mais H+ sumindo. Então, o que vai acontecer com a condutância? Aqui não tem outro caminho, ela só vai subir. Tudo bem? Então, é por isso que a gente tem esse comportamento, né? Numa titulação ácido-base. Então, o ponto de viragem vai ser exatamente aqui. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer uma análise, né? Se eu pegasse, desse para vocês uma reação, né, uma titulação, e eu pedisse para você prever, né, como que vai ser essa curva potenciométrica. Tem como a gente prever? Tem como a gente ter uma ideia, a gente tem que analisar. Ó. Então, vamos pegar a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, tudo bem?
Dessa reação, a gente vai ter a formação de água, mais o sal, sulfato de potássio. Só que aqui não é a melhor forma da gente visualizar numa condutometria. Então, vamos escrever a reação onde a gente consiga analisar melhor na condutometria. Então, a gente tem que separar tudo na sua forma iônica, né? E ver o que tem de neutro. Então, a gente vai ter o H+ com o sulfato, potássio com a hidroxila e a formação de uma molécula neutra, que é a água, e os outros restantes que vão continuar na forma iônica. O ácido sulfúrico, então, o nosso ácido sulfúrico aqui, ele vai ser o titulante, tá? Ou titulado, tá? Eu vou colocar T-do, porque eu tô com preguiça de escrever tudo, tá? E o hidróxido de potássio vai ser o titulante, então vai ser o TT, tá? Titulado, vocês entenderam, né? E o titulante, certo? Ou seja, quando eu for fazer a leitura inicial da condutância, né? Pensando assim, vou fazer a leitura inicial da condutância. Vocês acham que a condutância aqui, nesse caso, sabendo que o titulado é um ácido e é um ácido forte, qual seria essa condutância? Seria uma condutância muito alta, uma condutância intermediária, uma condutância baixa? Gente, é um ácido. Se ele é um ácido, olha quem está lá, o H+. Então, o que a gente espera? A gente espera uma condutância alta. Tudo bem? Então, o início dessa titulação provavelmente vai ser com uma condutância muito alta, certo? Aí, isso aqui vai reagir com uma base, né? Quando a reação acontecer com uma base, quem vai reagir, na verdade, é o H+. O sulfato, gente, ele vai começar de um jeito, ele vai terminar do mesmo jeito. Então, para efeitos de análise da condutometria, a gente pode dizer que o sulfato nem vai ajudar em nada na análise. Então, a gente pode pegar os dados do sulfato aqui, ó, e tirar. Por quê? Porque ele vai começar e terminar do mesmo jeito. Ele não vai colaborar com nada em termos de condutância. Tudo bem? Aí a gente olha aqui para o titulante. O titulante é uma base, tá? Quem dessa espécie, né, vai reagir com H+? Vai ser quem? A hidroxila. Então, a hidroxila, ela vai entrar na titulação e já na hora que ela entrar, ela vai reagir com H+, formando água. Então, até o ponto de viragem, gente, a hidroxila, ela não vai aparecer no sistema. Ela só vai funcionar como alguém que está tirando H+. Quem vai entrar efetivamente no sistema? O potássio. Então, o potássio, ó, ele tem uma mobilidade de 73,50, né? Aí você fala assim, será que a condutância vai subir então? Mas calma, eu não tenho hidrogênio que vai sumir do sistema, ou seja, o hidrogênio ele tem 349. Quando vier a hidroxila aqui, ele começa a sumir do sistema. Aí você está tirando 349 e colocando 73,50. O que vocês acham que vai acontecer? O saldo é muito negativo. Então, o que vai acontecer aqui com a condutância? Ela começa a cair. Então, eu vou adicionando mais hidróxido, mais hidrogênio vai embora. Mais hidrogênio vai embora. Mais hidrogênio vai embora, mais hidrogênio vai embora e mais hidrogênio vai embora. No entanto, se eu for continuar, vai chegar um momento que eu vou chegar no ponto de viragem, correto? Quando eu chegar no ponto de viragem, eu não tenho mais H+. Acabou, foi tudo consumido. O que vai entrar só? Potássio e agora hidroxila. Quando a hidroxila entrar nesse sistema que não tem mais H+, olha só a mobilidade da hidroxila. 197, quase 200. Então, vai entrar alguém de 73 mais alguém de 197. O que vai acontecer com a condutância, já que ninguém mais está saindo? Ela começa a subir. E a condutância vai subindo porque eu estou adicionando. Eu vou adicionando o titulante para formar o meu gráfico condutométrico. Tudo bem? Se eu for adicionando mais, ele vai aumentando a condutância, certo? Ou seja, aqui eu tenho o meu ponto de viragem, certo?
Então, perceba, a gente consegue prever qual vai ser o comportamento de uma curva condutométrica analisando as espécies que estão participando e a condutância dessas espécies. Tudo bem? A gente pode fazer um outro exemplo. Você fala assim, nossa, então só dá para usar com titulações ácido-base? Nem pensar. A gente pode trabalhar... Qualquer titulação que envolva variação de íons, gente, pode ser usada na contometria, né? Isso é muito interessante, porque quando você pensa na potenciometria, aí sim, você está vendo a variação de H+, e OH- no meio. Agora, quando a gente está falando de condutométrica, qualquer variação que aconteça em termos de íons, sejam eles quais forem, a gente pode utilizar a condutometria, né? Então, a condutometria ela tem mais vantagens ainda do que a potenciometria, tá? Então, vamos analisar, ó, nitrato de prata com HCl. Então, a gente está falando de uma titulação argentiométrica, ou seja, uma volumetria de precipitação. Será que eu posso usar também na condutometria? Pode, né? Por quê? Porque envolve o quê? Íons. Então, aqui eu tenho a reação, eu vou ter a formação do cloreto de prata, que é o precipitado, mas é melhor, como eu disse para vocês, montar de tal forma que a gente possa ter a visão clara do que está acontecendo com os íons, né? Então, aqui a gente tem o Ag+, o nitrato, o H+, e o cloreto, tudo bem? E aqui a gente tem uma molécula neutra, que é o AgCl, o H+, e o nitrato, certo? Então, vamos analisar. Quem vai ser o nosso titulado? Nosso titulado vai ser o nitrato de prata, tá? Então, ele vai ser o nosso titulado. E aqui a gente vai ter o nosso titulante. É T aqui no final, né? Eu coloquei T do outro slide. Ah, tá certo. Eu achei que tinha colocado D. Titulante. Então, aqui, nosso titulado, nosso titulante. Então, primeira coisa, do titulado, né? Observando essa titulação. Quem que basicamente não vai reagir com ninguém? Gente, aqui não tem nem precisa analisar o titulante, porque olha só, olha o nitrato aqui. O nitrato, gente, todo mundo já conhece ele bem. E a gente sabe que o nitrato, ele não tem praticamente reação nenhuma, né? Assim, em termos de titulações, onde ele é um participante ativo, né? Normalmente ele é só acompanhante nas titulações, porque ele não faz nada. E aqui a mesma história. O nitrato, ele vai começar e vai terminar do mesmo jeito. Ele não vai ser consumido, nada. Ele não vai ser adicionado, até porque ele está no titulado. Então, a gente pode tirar o nitrato aqui, ó, da nossa análise. Tudo bem? Para ficar mais fácil. Aí a gente tem a prata, né? Olha só, a prata, ela vai encontrar quem aqui do titulante que vai reagir com ela? A gente tem o H+, e a gente tem o cloreto. Então, a gente sabe já né, da volumetria de precipitação, ou mesmo das reações envolvendo, né? Lembrando que a prata é um cátion do grupo 1, cujo reagente titulante, olha o titulante, o reagente precipitante é o ácido clorídrico, justamente porque o cloreto vai reagir com a prata, formando o sal, cloreto de prata, certo? Que é um precipitado branco, tá? Então, tudo isso a gente já conhece. Então, gente, quem vai sair do sistema? A prata vai sair do sistema. E a prata tem uma mobilidade de 61,92. Ela vai sair do sistema se ligando ao cloreto. Quando eu falo sair do sistema, gente, tá? Só para ficar claro, eu falo em sair em termos de carga. Então, ele está sumindo, a carga dele, né? Assim, a condutância dele está sumindo do sistema. Por quê? Porque ele está ficando neutro, tá? Não é que eu estou tirando a prata do lado da titulação, não é isso, tá? Então, quando eu falo assim, ó, que a prata está sumindo, eu falo em termos condutométricos. É que a condutância dela está sumindo, tá? Então, gente, olhem só. A prata, que tem uma condutância de 61,92, vai sumir do sistema. E para ela sumir do sistema, ela vai se ligar ao cloreto, que está vindo no titulante.
O cloreto tem 73,35, gente. Só que assim, quando ele estiver sendo adicionado, ele já vai se ligar direto à prata. Então, ele não vai aparecer nos dados de contometria do início da titulação. Tudo bem? Só que o cloreto vem acompanhado. E ele vem acompanhado de quem? Olha só quem está aqui, o H+. E olha só a carga do H+, né? 349. Ou seja, está saindo alguém, que é a prata, certo? Que tem 61. Ela está saindo em termos de condutância. E quem está entrando em termos de condutância livre no sistema? Alguém que tem 349. Gente, nesse sistema, a condutância do início vai subir ou vai descer? Né? Olha só, sai 61 e entra 349. O saldo é positivo. Então, o que, que vai acontecer com a condutância? Ela começa a subir. A questão que a gente também precisa analisar é, essa condutância, ela vai o zero, né? Quando eu não comecei a titulação, vai ser alta, vai ser baixa, vai ser intermediária. Bom, gente, ó, a gente tem prata, que tem 61, e a gente tem nitrato, que tem 71,94. As condutâncias não são muito altas, então a tendência é que a gente tenha sempre condutâncias que vão iniciar muito baixo, tudo bem? Então, só que assim, começou a titulação, começou a entrar H+ no meio, e sair prata. Então, o que vai acontecer com a condutância? Ela começa a subir. E nem dá, gente, para você falar que ela vai ficar constante. Por quê? Para ela ficar constante, ao invés do H+ aqui, vamos supor que eu trocasse por NaCl. Então, fosse o Na. Aí, tudo bem, porque o Na não tem uma condutância muito alta. Então, pode ser que ele ficaria constante, de fato. Mas, na medida que eu estou fazendo a titulação com ácido clorídrico, a condutância tende a aumentar. Tudo bem? Só que aí chegou o ponto de viragem. Com o ponto de viragem, não tem mais prata para assumir. Então, essa prata acabou. Ela foi toda consumida, formando o precipitado. Então, agora, o cloreto começa a entrar livre no sistema. Então, se aqui subia um pouco, agora que não tem mais ninguém saindo do sistema, o que, que vai acontecer com a condutância? Ela começa a subir mais. E isso mostra uma quebra na sequência. Então, o ponto de viragem, gente, é exatamente aqui. Tudo bem? Vocês perceberam, então, como que a gente faz esse tipo de análise para você prever, né, como seria essa curva contométrica, até para você poder ver na hora, né, se a leitura está indo bem, né, do seu condutivímetro. Então, é interessante você saber qual que é a tendência. Certo? Então, aqui, ó, aqui é um caso de uma titulação, né, que foi feita de fato, tá? E aí vem a seguinte questão, que é o que agora é importante a gente definir, né? Eu mostrei para vocês as características das curvas, tudo, e agora a gente precisa chegar numa questão. Como eu determino o ponto de viragem? Então, eu sei que o ponto de viragem é aqui, ó, né? Então, eu pego exatamente esse ponto de quebra, né? Então, aqui é o ponto de viragem. Aí você fala assim, como que eu vou pegar esse valor? Eu vou, né, pegar por extrapolação gráfica? Gente, não precisa, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação bem interessante. Se vocês perceberem, vamos separar essa titulação antes e depois do ponto de viragem, né? Então, a gente tem esse antes e o depois, certo? Se você notar, gente, aqui, ó, eu tenho os pontos alinhados muito bem a uma reta, né? Então, eu tenho um comportamento de reta aqui, ó, certo? E do outro lado, depois do ponto de viragem, também, obviamente não com o mesmo sentido e, né, angulação, mas também é uma reta. E olha só que interessante, gente. O ponto de viragem é exatamente no momento em que essas duas retas se encontram, né? Então, se eu fizer colocar uma reta, eu vou tentar, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Eu vou tentar
colocar uma reta média. Então, ó, gente, se eu colocar uma reta média, ó, imagina que isso é uma reta, tá, gente? Então, imagina que é uma reta. E extrapolar, ó, tem uma reta média. Então, esses pontos aqui se alinham muito bem a essa reta média. Aí eu pego esse outro lado, faço a reta média dele. Essa ficou melhor, hein? Ó. Você concorda comigo que essas duas retas vão se encontrar em um momento? Onde elas vão se encontrar? Elas vão se encontrar exatamente aqui, ó. Elas se encontram. Isso que a gente chama na matemática de ponto de intersecção. E matematicamente, quando a gente tem intersecção de duas retas, a gente consegue calcular elas, né? E isso que é o mais fantástico. A gente consegue calcular exatamente esse ponto, né? Então, olha só que interessante. Aqui, se eu tenho uma reta, eu vou obter o quê? Uma equação da reta, dessa curva. Dessa reta aqui, eu vou ter uma outra equação da reta. Então, ó, eu tenho elas descritas aqui. Deixa eu mudar de cor. Eu tenho elas descritas aqui, ó. A primeira, que é correspondente a essa, tá? E a segunda, que é correspondente a essa. Para eu chegar, né, na intersecção, a matemática diz que basta eu igualar o y de 1 com o y de 2. No momento que eu faço isso, eu vou chegar aonde? No x, que vai ser a minha única incógnita. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei, né, igualei o y1 e o y2. Quem que é o y1? O y1, gente, é exatamente isso aqui, ó. Isso é o y1. Então, o que que eu faço? Eu coloco desse lado da igualdade. Isso aqui é o meu y2. Então, o que que eu faço? Eu coloco do outro lado da igualdade. Quando eu faço isso, gente, olha que interessante. Eu igualei o y com y, eu não tenho mais y agora, né? Aqui como incógnita. Quem vai sobrar como incógnita? O x. Ora, se eu tenho uma equação com uma única incógnita, basta eu resolver equação de primeiro grau. Eu isolo x, né? E o x, nesse plano cartesiano, ele é o eixo do volume. E se eu encontrar o valor de x, eu vou chegar exatamente aonde? No volume do ponto de viragem. E não é qualquer volume, daquele que você vê extrapolando o gráfico, que às vezes, né, leva a erro, pode levar a erros. Eu estou falando de um cálculo, eu usei a matemática para chegar nesse volume, de forma muito mais precisa. Então, olha só, 21,24 ml de hidroxódio. Com este valor, eu vou lá e faço o cálculo da concentração da minha solução de ácido clorídrico, né? Então, faço o cálculo como qualquer cálculo de volumetria, né? E é igual quando a gente faz a titulação clássica, a gente pega o volume do ponto de viragem e faz o cálculo. Aqui a mesma coisa, só que aqui o nível de precisão é muito maior, tudo bem? É o que é aquela velha história da instrumentalização da analítica, né? Que veio para facilitar e melhorar os nossos resultados, tá bom? Ah, ficou bonitinho, colorido assim, torto, mas ficou. Então é isso, gente. Deu para a gente, né, analisar bem os gráficos, discutir a questão do cálculo e depois também vai ter o vídeo referente à prática, né, da titulação quantométrica, a forma de montar os gráficos e fazer os cálculos no Excel também, tá? Para complementar essa aula, tá certo? Então é isso, gente. Agradeço. Até mais.